menos o outro, e sobra. Agora que a gente já teve essa relação comercial entre nós, a gente agora vai trabalhar com o quê? Com as sobras. E qual foi a sobra do nosso exercício durante o ano de 2024? R$ 3.937.000. 35 milhões, né? Vamos arredondar assim. Agora começa o nosso diálogo aqui. Outra coisa aqui, né? É importante a gente entender. Quando eu entro na cooperativa, nós não tivemos que... A gente usa um termo errado aqui, mas eu vou fazer para ser didático, né? Eu tive que pagar R$100 para me entrar na cooperativa, não é isso que a gente fala? Eu tive que pagar R$100. Caramba, eu vou entrar lá dentro, ainda vou ter que pagar R$100, né? A gente já começa a entender que isso aí já é um pouco errado. Por quê? Eu estou me tornando sócio de uma empresa. A cooperativa é uma empresa financeira. Se eu sou proprietário de uma empresa e chamo um sócio para entrar na minha empresa, o que ele tem que fazer? Entrar com capital. Entenderam? Por que eu integralizo? Porque legalmente, para mim entrar dentro dessa empresa, para mim estar legalizado, eu tenho que capitalizar. E dentro do nosso estatuto ele fala o quê? O mínimo de R$100 para a pessoa física e o mínimo de R$200 para a pessoa jurídica. Está fazendo sentido agora? E esse capital, gente, ele não some no mundo não, né? Ele abre uma conta, né? Tipo um extrato. Eu tenho uma conta capital e tem a minha conta corrente. Eu quero consultar como é que está a minha conta capital. Eu vou lá na Débora, né? Ou qualquer uma das meninas aqui, ou dos meninos que estão aqui, que trabalham lá, e falo assim: como que está o extrato da minha conta capital? Ele vai abrir lá e a gente vai ver o valor que eu integralizei, quantos juros que eu recebi no processo, quantas vezes, qual o valor das sobras, e eu chego no montante. Então ali agora a gente passa para o segundo item: distribuição dos juros próprios distribuição dos juros ao capital próprio. O que é aquilo ali também, Luiz? Vamos pensar aqui, né? O meu capital social, né, aquilo que eu integralizei lá, ou que eu integralizo, tem algumas pessoas aqui que às vezes pegam crédito na cooperativa, né? E às vezes o gerente fala para ele assim: olha, vamos pegar um créditozinho aqui, mas eu diminuo um pouquinho a taxa de juros e você integraliza um pouquinho mais de cotas. Quem já pegou recurso para a cooperativa aqui, né, já foi abordado. Porque o Marcelo está falando aqui, né? O patrimônio da cooperativa é como se fosse a coluna vertebral. A partir do patrimônio, a gente pode fazer captações, pode emprestar. Por quê? De acordo, né, com o acordo de Basileia, a base para tudo isso dentro da instituição financeira é o patrimônio líquido, que é formado pelo capital e as reservas. Mas vamos nos inteirar aqui, né? Então, quando eu fui lá, né, integralizei minhas cotas, ele não ficou parado. O que aquilo ali quer dizer? Que no dia 31 de dezembro, a cooperativa creditou nessa conta capital para todos os associados 3.773.000. Como é que eu fico sabendo quanto eu recebi de juros? Vai lá, olha só, quem tem aplicativo pode olhar ele agora. Já pode até olhar, né? Quanto foi creditado no dia 31 de dezembro. Qual que é a lógica ali? Se eu tenho mais capital, recebo mais juros. Se eu tenho menos capital, recebo menos juros, né? É uma lógica, porque quem contribuiu com mais para essa sociedade, ele tem que receber um pouco mais. Quem contribuiu com menos, recebeu menos, não é? Então ali a gente já começa a fazer uma distribuição daquilo que sobrou. É a primeira parte ali, né? Depois que eu faço aquilo ali, sobrou o quê? 31.264.000. Ali tem uma outra coisa ali que fala assim: destinações legais, né? Vocês me desculpem aqui, gente, mas a gente tem que aproveitar esses momentos, porque às vezes a gente entra dentro de uma cooperativa e não sabe muito bem aonde que eu estou entrando. O impacto pelo fato de eu estar trabalhando com a cooperativa de crédito, eu causo uma sociedade, e o impacto de eu estar trabalhando num banco, o que acontece, não é? Mas vamos começar aqui, ó. Destinações legais. Sempre, né, quando a gente faz assembleia, quem participa aqui vê que a gente tem um cuidado de relatar as alterações estatutárias. Por que a gente tem esse cuidado? Porque o estatuto é a nossa lei magna, né? É ela que vai reger essa relação. Somos 44.000 associados relacionando diariamente com a cooperativa. Nós precisamos de um regulamento
para estar disciplinando essa relação. Porque se a gente não tiver, vira uma bagunça, não é? Então o estatuto é isso. Por isso que a gente lê, porque os delegados vão chegar lá, vão votar, e ele vai afetar o nosso dia a dia na cooperativa. Então a gente precisa saber, é isso que está acontecendo, é isso que vai mudar, né? Se a gente não concordar, a gente vai atrás dos delegados e fala assim, olha, esse negócio está meio esquisito, olha lá, olha com mais acuidade, né? Aquilo que está afetando a nossa vida. Então, destinações legais é aquilo que está relatado lá no nosso estatuto. E ele reza o quê? 10% das sobras depois da destinação dos juros vai para o FACS. É outro fundo também extremamente importante aqui, né? É o Fundo de Assistência Técnica e Social. E aqui, na hora que o Diego estiver falando lá, Diego, lembra ele de uma coisa. Nós vamos ver lá no depoimento de uma professora, né? O que eu falei, o mundo é feito de detalhes, né? Aqueles que observam detalhes têm mais sucesso. Ela vai falar uma coisa muito importante que eu acho que vai justificar tudo que a gente faz dentro de uma cooperativa. Ela tinha um aluno chamado Caio, e ao pegar a revistinha, né, que a gente tem lá, né, na escola, o Se Liga Finanças, o Financinhas, né, que é um treinamento de educação financeira. Essa professora apresenta um livro para o menino e fala para ele assim, olha, nós fizemos um livro para você. E ela relata o seguinte, esse menino transformou. Né? Ele transformou com o quê? Com nossa relação, com o nosso dinheiro. E se esse menino realmente, ele vira um grande profissional, já valeu a pena a gente movimentar a cooperativa. Se ele vira um bom prefeito e modifica aquela cidade, melhor ainda. E se ele vira um grande político e modifica uma situação de uma nação, valeu ou não valeu a pena? É essa coisa que a gente precisa entender, né? Quando eu trabalho com uma cooperativa, que ela não vê só a relação comercial, mas ela atua no social. E esse fundo é para isso, né? A gente começa a entender como que a gente pode modificar a nossa ação, entende? Né? Einstein falava o seguinte, olha, não adianta eu esperar resultado diferente se eu faço a mesma coisa. Aqui a gente está dizendo o seguinte, vamos fazer algo diferente? Porque do jeito que está, nós vamos colher o mesmo resultado. E a gente começa a fazer diferença na vida das pessoas. Esse menino Caio, né, nós estamos apostando a ficha no ano passado em 1.200 meninos. Quem sabe um desses meninos não vira alguém. Ou se não virar, o ano que vem tem mais gente. Se nós não fizermos algo, com certeza não vai alterar em nada. Né? Mas a gente está tentando fazer alguma coisa diferente para a gente ter um país diferente. Então aqui na hora, Caio, dá uma lembrada neles, olha, presta atenção no depoimento desse professor aqui, né? Porque a gente começa a justificar, vale a pena tudo isso que ele está fazendo, né? E com esse dinheiro aqui. A outra aqui, né? Reserva de lucros, 70%.